Fala, colegas! Estamos aqui com mais um Conexão 3021, o podcast aqui do Cicobi Costa do Descobrimento. Esse é o segundo episódio e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que é muito importante para a nossa cooperativa, que é a estrutura organizacional. E para tratar desse tema tão importante, nós vamos contar hoje com a colaboração da nossa gerente jurídica e de normas do Cicobi Central BA, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda, né? E nós já, primeiramente, queremos te agradecer pela participação. Para a gente é uma grande honra ter esse momento com a senhora e seja muito bem-vinda. Boa tarde. A honra é toda minha, né? É uma alegria poder participar aí desse projeto assim tão importante que vocês estão fazendo, né? Parabenizo vocês por essa iniciativa, né? Esse canal tão importante, um canal que é rápido, é um formato curto, mas que nem por isto inviabiliza, né, o conhecimento aprofundado de algumas matérias, né? É importante que toda a estrutura organizacional de uma cooperativa ela tenha conhecimento, né, sobre como ela funciona, como ela é organizada. Então, realmente é uma iniciativa muito importante, né? Eu agradeço vocês por esse convite, né? E fico muito feliz em poder compartilhar com vocês algumas experiências, né, percepções aí adquiridas ao longo dos anos. Isso. Fico bem à disposição de vocês. E só para detalhar, esses podcasts que nós estamos gravando faz parte de um projeto de comunicação que nós estamos rodando na cooperativa e nós entendemos que havia a necessidade da gente abordar alguns temas que são relevantes, mas que são mais difíceis da gente comunicar com os nossos colegas devido às atividades do dia. Então nós encontramos, né, nas gravações desses episódios uma alternativa para ser de uma forma mais leve da gente tratar desses assuntos e que a gente consiga transmitir essas informações com clareza e com uma objetividade maior. Perfeito, perfeito. Bom, então para começar, a gente queria falar um pouco sobre, na verdade a gente quer que a senhora fale um pouco para a gente sobre os normativos que existem hoje e que norteiam, que servem de base para a gente entender um pouco como funciona essa estrutura organizacional da nossa cooperativa. Pronto. Para falar dos normativos, né, e falar da estrutura organizacional, para que eles fiquem melhor compreendidos, é preciso que a gente entenda como é que é composta essa estrutura organizacional, né? Uhum. Então, nós temos uma governança corporativa, que é ali formada pelos conselhos, pela diretoria, pelos gerentes e por todos os demais, né, integrantes, colaboradores, estagiários, prestadores de serviço. Então, a gente tem uma gama de pessoas, um grupo de pessoas envolvidas no resultado da cooperativa muito grande, cada um com sua responsabilidade. E é importante que essa estrutura ela esteja bem delimitada, ela esteja bem desenhada e bem perceptível aos olhos, não só dos empregados, como dos associados, porque isso vai permitir que as pessoas com as quais a cooperativa se relaciona, ela tem garantia, confiança na cooperativa, né? Tem segurança. Você imagina, toda vez que você chega em uma instituição, que chega em um local, é preciso você saber quem você vai buscar para atender suas necessidades, e é preciso também que o colega conheça quais são as atribuições do outro, para que ele não seja buscado por um associado e diga assim, fulano, eu preciso de tomar crédito. E esse colega, ele não saiba dizer quem é a pessoa responsável por conduzir esta tratativa, esta relação, né? Então, a gente tem um conselho de administração, esse conselho de administração, ele tem a responsabilidade por criar aí um conjunto eficiente de mecanismos
incentivos e monitoramento para assegurar que a diretoria executiva, né, que os executivos, os gerentes também estejam sempre alinhados aí com o interesse da sociedade, né? Porque quando a sociedade me vê bem, quando a sociedade consegue identificar que eu posso atender as suas necessidades, eu ganho maior credibilidade e isso contribui, né, para a minha longevidade. Então veja que quando eu percebo toda essa segregação, todo este desenho da estrutura organizacional, e quando eu, dentro da estrutura organizacional, estou ciente de minhas obrigações, né, de quais são as minhas competências, isto me traz para terceiros e traz também para a gente, você também, enquanto nós, como empregados de uma instituição, é preciso a gente saber até onde a gente pode ir, quais são as nossas competências, né? Isso tudo vai estar desenhado tanto no estatuto social, né, que como o próprio nome já diz, né, estatue como a cooperativa vai se comportar perante terceiros, né? Quais são os deveres e obrigações das pessoas? Como é que eu vou ingressar nessa cooperativa? Quais são as competências de cada um, de uma diretoria? Quais são as diretorias existentes, né? Quais são as gerências que existem lá? Quais são as segregações das atividades? Como são segregadas essas atividades internamente, né? Então, de forma macro, o Estatuto traz aí as diretrizes que vão conduzir a instituição, seu comportamento externo, né? Direitos e deveres dos sócios, a composição da estrutura organizacional e de uma forma mais detalhada, nós vamos ter, tratando da atuação, do comportamento e das atribuições de cada integrante dessa estrutura, nós vamos ter os regimentos internos próprios, né? Nós temos o regimento interno do Conselho de Administração, nós temos o regimento interno do Conselho Fiscal, nós temos o regimento interno da diretoria executiva da cooperativa. Esses regimentos, eles trazem a definição de cada órgão, qual é a finalidade de cada órgão, como cada órgão é composto, qual é o mandato, quais são as condições que vão acontecer, vacâncias, impedimentos, quais são as responsabilidades de cada um, como eles vão se reunir, quais são as obrigações, né, dos diretores em relação, por exemplo, ao conselho de administração e em relação ao conselho fiscal, né? Então, traz esta organização e traz, em especial, no regimento interno da diretoria executiva, que é o que eu acredito que mais interessa, né, a equipe da cooperativa. Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Ah, então, esse regimento interno da diretoria executiva é que vai trazer ali como é que essa estrutura interna ela está segregada, como é que ela está dividida, como é que ela está organizada, quais são as competências de cada um, quais são as subordinações de cada um, né? No regimento interno da diretoria executiva, e isso, assim, falando já de uma forma mais próxima, né, mais detalhada. A gente tem também manuais, a gente tem itens de conhecimento, manuais próprios, né, que são direcionados a cada área também. Esses manuais, esses normativos internos sistêmicos também, eles são muito relevantes para conduzir a atividade dos integrantes da estrutura organizacional. Sim. Considerando, inclusive, a grande relevância desse tema, né, de você ter um documento que evidencie, que descreva competências, visando aí evitar sobreposições de atividades, né, fraudes, inconformidades com normativos sistêmicos, também adequar a realidade das atividades que são realizadas pela cooperativa com o que está escrito em 2022, né, o ano passado, a gente fez um trabalho de mapeamento das atividades de cada área aí, de cada área da cooperativa, de cada unidade,
em parceria aí com as gerências, né, e com alguns Uhum. empregados, a gente mapeou as atividades. A partir do mapeamento dessas atividades, a gente foi discutindo com áreas aqui da central e com vocês também, fazendo proposta de adequações do regimento interno que estava então vigente na cooperativa, com o que de fato era realizado pelas áreas. A gente, à época, identificou, inclusive, uma série de inconformidades, e foi uma oportunidade bem interessante da gente fazer assim um freio de arrumação, né? Então, vamos buscar aí tanto dar conformidade às atividades que são realizadas com as competências que efetivamente devem ser daquelas áreas, a conformidade a normativos sistêmicos e adequando aí o instrumento, que é o regimento normativo, à prática, aí buscando principalmente evitar sobreposições, duplicidade, acúmulo de funções e viabilizar a segregação adequada da atividade, evitando riscos, né? Porque a gente sabe que internamente a gente tem atividades que não podem ser acumuladas com outras, né? É Exatamente. preciso que uma área se responsabilize por um passo de um procedimento e leve a outra à conclusão daquele procedimento, a fim de trazer maior lisura, né, ao processo interno da cooperativa. Então, a gente fez esse trabalho, foi um trabalho muito interessante. Esse regimento interno foi aprovado já no início agora de 2023, então a gente acredita que hoje o Cicobi Costa do Descobrimento tem um regimento interno da diretoria executiva, principalmente, né, bem adequado, bem em conformidade com aquilo que de fato é desenvolvido pelas áreas da cooperativa, né? Doutora, na sua fala, a senhora mencionou alguns órgãos, Conselho Fiscal, diretoria, e eu queria agora que a senhora aprofundasse um pouco sobre as atribuições de cada um desses órgãos, né, começando da Assembleia Geral, Assembleia Extraordinária, para que a gente consiga entender melhor qual é a atribuição de cada um desses órgãos, para que a gente tenha uma compreensão maior disso e que no dia a dia a gente entenda, né, olha, esse conselheiro aqui ele é um conselheiro fiscal, ele é responsável por fazer tal atividade na nossa cooperativa. O diretor é responsável por fazer tal atividade. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre essas atribuições desses órgãos de governança. Pronto. Então, a Assembleia Geral, né, que é o órgão supremo da administração da cooperativa. A gente tem, acima do Conselho de Administração, a Assembleia Geral. O Conselho de Administração, ele é subordinado às deliberações da Assembleia Geral. E como é que inicialmente fala a Assembleia Geral com o Conselho de Administração, com os associados, com os demais integrantes da estrutura organizacional? Fala por meio do estatuto. Então, o estatuto é a voz inicial, é a voz principal da Assembleia Geral. A primeira Assembleia Geral é a Assembleia Geral de Constituição. Então, quando ela constitui, ela já cria o estatuto e já diz como é que ela vai funcionar, como é que vai ser a estrutura de governança dela, como é que vai ser a estrutura de gestão executiva. Então, a gente pode visualizar o estatuto aí, fazendo um link entre os órgãos e os normativos que estão vigentes na cooperativa. A gente pode visualizar o estatuto como a voz da Assembleia, como fala inicialmente a Assembleia com toda a estrutura organizacional, né? E também por meio das Assembleias Gerais que são realizadas, aqueles momentos que são presenciais, né? Que participam os associados ou os delegados que os representam, e de tudo que ela decide, né? A gente precisa registrar uma ata, que é a segunda voz das Assembleias Gerais. Então, o órgão supremo, toda a conduta do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da diretoria, do restante, de toda a estrutura organizacional da cooperativa,
ele está subordinado à Assembleia por meio do cumprimento do seu estatuto e por meio das deliberações assembleares. E o que é a Assembleia? A Assembleia é o conjunto de decisões e de posicionamento de todos os associados. Então, a gente tem naquela pirâmide, né, invertida, a gente tem ali todos os associados como representantes gerais, porque é princípio do cooperativismo aí a gestão participativa, democrática, livre, né? Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Essa gestão democrática, ela é viabilizada por meio da Assembleia Geral. Então, não é conselho de administração e lá no fundo os associados. Não, então, são os associados no formato de assembleia, conselho de administração, conselho fiscal que não está abaixo do conselho de administração, ao contrário do que muitos pensam, né, em algumas situações, diz assim, o conselho fiscal, ele é subordinado ao conselho de administração? Não. Né? Então, o conselho de administração, da mesma forma o conselho fiscal, são eleitos pela Assembleia Geral, né, como membros responsáveis por executar as suas deliberações dentro daquilo que lhes compete, né, da segregação. Então, o Conselho de Administração é um órgão estratégico. Como que a gente enxerga o Conselho de Administração? Como um órgão que deve ter o olhar para fora, né? Para o universo externo. É um órgão de estabelecer estratégia, é um órgão de estabelecer políticas, é um órgão que vai trazer para a cooperativa todas as diretrizes que ela deve seguir, sempre com um olhar externo. O que é que o mercado demanda de mim? O que é que a lei demanda de mim? Não é? Então, o que o mercado e os associados, eu preciso atender os associados, eu preciso atender os anseios dos meus associados e, portanto, aí eu vou construir quais são as minhas estratégias, quais são as minhas políticas, eu vou me responsabilizar pelos riscos aos quais esses meus associados estão sujeitos, próprios e inerentes das minhas atividades. E o Conselho Fiscal, também como um braço da Assembleia, ele vai fazer o quê? Vai fiscalizar de forma independente, tempestiva, autônoma, minuciosa, vai fiscalizar se de fato tudo que está sendo desenvolvido pela cooperativa está em conformidade com a atuação, com aquilo que a Assembleia precisa, que o Estatuto determina, que a lei determina, o que é necessário para a cooperativa atuar em conformidade. A gente, inclusive, salvo engano, inclusive o próprio Costa do Descobrimento, agora não me recordo bem, a gente está abrindo mão do Conselho Fiscal em algumas cooperativas, né? Foram excluídas de alguns estatutos das cooperativas. Por quê? Porque o Conselho Fiscal, ele tem uma atuação muito vinculada, até pela sua isenção, pela sua autonomia, pela sua independência, muito vinculada ao que as auditorias do Banco Central, supervisão aqui do Sicoob Central estabelece, a auditoria independente, a auditoria cooperativa, o que todas essas auditorias fazem e fiscalizam é o que é subsídio, o que vai fundamentar a atuação do Conselho Fiscal. Então, por isso, em alguns casos, o Conselho Fiscal já está deixando a Lei Complementar 130, aí reformada pela 196, ela trouxe essa possibilidade da gente abrir mão do Conselho Fiscal em razão da existência de alguns mecanismos e o próprio agente de controles internos aí da cooperativa, né, que é um braço, uma, uma área muito importante para poder munir a fiscalização de subsídios para poder identificar eventuais inconformidades, riscos, né?
Então, diante de todo esse cenário, de toda essa existência de várias outras estruturas que possam permitir a minha fiscalização da minha atuação, é que o Conselho Fiscal vem saindo aí de alguns estatutos. Salvo engano, Costa do Descobrimento até também já excluiu do seu estatuto, ou pretende excluir mais para frente, o Conselho Fiscal nos próximos mandatos. Não, a gente aqui, na nossa cooperativa, né, a última decisão é que nós manteríamos justamente por essa atuação, né? O Conselho Fiscal, ele tem atuado de uma forma muito dentro do que se pede realmente. Então, chegou-se a esse entendimento que era importante a permanência do órgão para fortalecer, né? Fortalecer a nossa governança nessa questão de entender o que os associados, o que o estatuto espera e o que nós estamos fazendo. Então, é mais um reforço que nós temos, né, para a gente agir de acordo com o que nós nos propusemos a fazer. Perfeito, perfeito. Aqui no Cicobi Central a gente excluiu, mas a gente deixou a critério das cooperativas, porque de fato, como você bem colocou aí, algumas cooperativas entendem a atuação do Conselho Fiscal, muito embora que pese haja todo esse outro arcabouço, essa outra junção de órgãos, né, de entidades que propiciam a fiscalização. Veio no Conselho Fiscal aquele que consolida, né? Isso. Aquele que traz ali para a realidade da cooperativa, aquele que está próximo ao Conselho de Administração, aquele que está próximo para falar em uma assembleia. Então, fica aí já falar, né, registrado toda a relevância, toda a importância e toda a autonomia e independência de um Conselho Fiscal na cooperativa. E aí a gente parte para a diretoria executiva, né? A diretoria executiva, aí a gente muda o olhar para dentro. Isto eu digo prioritariamente, não quer dizer que o conselho de administração não deva olhar para dentro, né? Ele olha para dentro também, mas ele precisa estar muito mais focado no fora. A responsabilidade executiva, a responsabilidade de dentro, né, é a diretoria executiva. Aqui tem o olhar para dentro que a gente fala, o que eu vou identificar internamente, o que eu vou realizar internamente para que a minha cooperativa ande bem. Isso. Então, ela é subordinada ao conselho de administração e deve atuar, né, de acordo com os princípios, as políticas que são definidas pelo conselho de administração e sempre reportando ao conselho de administração as eventuais inconformidades que são identificadas, né? Então, a diretoria executiva, como o próprio nome já diz, ela é responsável por executar aquilo que a Assembleia em primeiro grau estabeleceu, aí por meio do estatuto e por meio das reuniões que acontecem, que a gente chama de Assembleia, né? Uhum. Fica parecendo que a Assembleia é a reunião. A Assembleia é o agrupamento de sócios. A reunião da Assembleia é um momento em que esses sócios se reúnem em assembleia para estabelecer as diretrizes que são sistêmicas, né? Isso, exatamente. E aí, só para complementar, né, o que foi dito sobre a questão do conselho olhar para fora, né, mas como atividade principal, mas também olhar para dentro, é por isso que existem essa divisão de órgãos, né, porque o conselho de administração ele vai exercer o papel dele e esse papel vai ser complementado pela atuação da diretoria, né, que vai auxiliá-los na execução de toda a estratégia que está sendo elaborada, aprovada, e a diretoria vai executar e vai fazer cumprir tudo aquilo que foi estabelecido pelo órgão, que é, no caso, o Conselho de Administração e a Assembleia também. Perfeito, exatamente aí. Né? O Conselho de Administração, ele não está aí dentro todos os dias na cooperativa, né? A gente tem uma presidência, inclusive, aí muito ativa, né? Representada por seu Moraes, o Conselho hoje está representado, né? Na pessoa do seu presidente, seu Moraes, uma pessoa de larguíssima experiência aí no cooperativismo, né?
está há anos, eu conheço o seu Moraes, assim, e admiro, respeito enquanto gestor, já tem todo um know-how, toda uma expertise, né, para conduzir as atividades, e é quem fala diretamente no dia a dia com a diretoria executiva, né, acaba que é a pessoa mais próxima a qual a diretoria executiva se reporta, mas ele é um representante de todo um conselho, né? Acaba que o presidente, ele também é a voz da deliberação de todo um colegiado, né? A qual a diretoria executiva, ela está subordinada. Então, a diretoria executiva vai ser aquele que executa, aquele que representa a cooperativa, né? Não necessariamente de forma colegiada, mas inclusive por seus membros de forma individualizada, né? Então, qualquer dos seus membros pode representar a cooperativa em determinadas atuações. É certo que, em alguns casos, a gente requer uma representação conjunta, nos termos lá do estatuto, mas eles todos têm força representativa da cooperativa. Eles têm a obrigação de adotar as medidas para o cumprimento das diretrizes, das metas que estão estabelecidas pelo Conselho de Administração, ali pelo planejamento estratégico da cooperativa. Ele tem que garantir que sejam implementadas medidas para mitigar os riscos inerentes às atividades da cooperativa. É importantíssimo que a diretoria executiva zele para que padrões de ética e de conduta profissional, né, façam parte da cultura organizacional da cooperativa. Então, a gente tem um pacto de ética, falando aí, voltando lá aos normativos, viu? Que a gente tem estatuto, regimento interno, e a gente tem uma série de outros normativos sistêmicos, e muito importante é o pacto de ética sistêmica, que eu, inclusive, recomendo a leitura a todos os integrantes da estrutura, todos os colaboradores aí que vão ouvir, né? O pacto de ética, ele traz de forma muito detalhada como é que a gente deve se comportar, né, perante os associados, perante nossos colegas, né, perante os nossos gestores, os nossos administradores, de forma ética, né, de forma clara, de forma transparente, né, tudo que é preciso observar. Então, o pacto de ética, eu recomendo a leitura, e além do regimento interno, né, para conhecer especificamente quais são as minhas atividades, minhas atribuições, mas para além das minhas atribuições, é preciso que eu conheça como deve ser o meu comportamento enquanto integrante da estrutura organizacional, né? É bom a gente ter noção de que eu sou as pessoas, e principalmente em cidades de interior, as pessoas te enxergam como alguém vinculado ao Sicoob. Então, é preciso, principalmente no meu exercício da atividade, que eu saiba como me comportar de forma ética, né? De forma transparente, evitando riscos, evitando vazamento de informações, evitando tratar determinadas informações de forma irresponsável, né? Sabendo como vou me relacionar enquanto representante da instituição com um terceiro. É certo e é claro que cada um tem sua vida pessoal, né? Que cada um tem sua vida, deve levar a sua vida como pretende, mas enquanto estiver à frente da cooperativa, é preciso que sua conduta esteja vinculada, esteja pautada em padrões éticos e morais que estão muito claramente estabelecidos aí no nosso pacto de ética. Até me prolonguei nesse assunto, peço até desculpa por ter parado aí, mas é porque realmente é um tema que é de grande relevância, né? Porque da ética e da conduta dos empregados depende os resultados e a forma como a cooperativa é vista, né? É, E o grande inclusive, zela... desculpa te interromper, mas nós já temos, na verdade, esses normativos publicados na nossa intranet. Então, os associados, nossos funcionários, colaboradores, têm acesso a todas essas informações, né? E a gente vai depois fazer uma campanha interna para divulgar, para leitura, para conhecimento. A gente está falando de regimento interno, nós vamos disponibilizar esses documentos lá também, reforçar, fazer uma campanha interna
para divulgação e leitura, né? Pacto de ética, regimento, estatuto, para que essa nossa conversa aqui, ela vá também, né, eles depois façam a leitura, entrem nos detalhes, porque a gente está falando de uma forma muito sucinta. E depois a gente pretende também que eles façam a leitura para que eles tenham um conhecimento mais profundo do que nós estamos falando aqui agora. Exatamente, é importantíssimo, viu? É, se você não conhece quais são as regras, qual é a regulamentação a qual você está vinculado no exercício da atividade, você corre muito risco de inconformidade, né? Aí você está sujeito a advertências, né? E isso porque muitas vezes você desconhece ou não interessou em saber, então é de fato realmente muito importante essa propagação desses normativos, né? Então, voltando aí à diretoria executiva, ela tem que cumprir estatuto, ela tem que cumprir deliberações das assembleias, do conselho de administração, as disposições da lei, do regimento interno, pacto de ética, programas aí de integridade, vários outros instrumentos internos que a gente tem. Ela vai cuidar da organização interna da cooperativa, vai criar e extinguir comitês, né? A gente tem alguns comitês internos, então isso tudo é competência da diretoria executiva, é, vai se responsabilizar por levar informações ao conselho de administração, para que o conselho de administração saiba como quais são a adequação de suas políticas, a adequação de suas diretrizes, porque a diretoria executiva é quem está vendo ali como é que está funcionando as atividades da cooperativa, né? Então, é ela que precisa identificar, ó, minha política de crédito, ela hoje não está adequada à realidade do mercado, né? Minha política de crédito, exemplo, né? Ela precisa ser aperfeiçoada para se adequar à realidade de mercado. Então, a diretoria executiva que vai ser esse sustentáculo, né? Esse reporte para o conselho de administração, para que o conselho de administração também possa aí atuar de forma tempestiva e adequada, né? Ela trata de todo o operacional, estabelecimento de alçadas, gestão das gerências, né? Os gestores, os gerentes vão estar subordinados a diretoria executiva, ela vai também estabelecer normas internas, né, de funcionamento ali dos setores, organizando as competências de cada setor, de cada área, vai estabelecer normas gerais, né, que vão regular ali como são formados os convênios, os contratos, quais são os requisitos que devem ser observados, ali dentro da diretriz macro, né, outro exemplo, né, o Conselho de Administração estabelece lá na política de crédito qual é a taxa máxima e qual é a taxa mínima a ser utilizada ali na captação de recursos, e a diretoria executiva ali dentro do que ela está visualizando no dia a dia, ela vai dizer ali qual é especificamente a taxa de cada produto, né? Dentro daquela margem estabelecida estrategicamente pelo conselho de administração, né? E aí a gente tem três diretores, né? Nós temos três diretorias aí no Costa do Descobrimento. Então, a gente tem a diretoria de relacionamento, né? E a gente tem o diretor de relacionamento aí, Gerson, né? O Boré, conhecido como Boré. Então, ele tem a obrigação aí de supervisionar, porque a gente tem uma diretoria que trabalha em colegiado e tem toda essa competência macro, e a gente tem diretores específicos para cada área, com suas responsabilidades específicas em cada área. Todas as diretorias são subordinadas ao Conselho de Administração e devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, mas elas têm atribuições específicas dentro de suas áreas, né? Então, a diretoria de relacionamento, ela vai supervisionar as operações, as atividades, verificar tempestivamente o estado econômico da cooperativa, vai conduzir o relacionamento com terceiros, né? O diretor administrativo, ele vai dirigir as atividades administrativas no que tange às políticas de recursos humanos, tecnológicos, né?
cadastro, operações ativas, passivas, a recuperação de crédito, vai acompanhar também a execução da contabilidade, vai executar as atividades relacionadas às funções financeiras, né? Fluxo de caixa, captação, aplicação de recursos, demonstrações financeiras, isso como é que está a rentabilidade, o custo, o risco, né? Das atividades da cooperativa. Importantíssimo também o gerenciamento dos riscos aí e os assuntos, o interesse, o cuidado com os assuntos relacionados à PLD, né, enquadramento da cooperativa dentro do seu PR, né, dos índices e limites operacionais. E temos aí o diretor operacional, que é Everaldo, né, que executa as atividades operacionais no que tange aí a análise e concessão de crédito, a oferta de serviços, movimentação de capital, ele vai acompanhar as operações que estão em curso anormal e dizer o que vai precisar ser feito, né? Monitorar a recuperação, o ajuste dessas operações, vai executar as diretrizes da política de crédito. Então, de forma macro, são essas as responsabilidades de cada diretor. Então, doutor, então nós fechamos aqui a parte da nossa governança. Nós conseguimos agora entender as atribuições de todos os nossos órgãos, que são estatutários, assembleias, conselho de administração, conselho fiscal e diretoria. E no próximo episódio nós vamos falar agora da parte técnica. Então já te agradeço por esse momento, por ter nos presenteado com todo o seu conhecimento. E nós nos vemos no próximo episódio para falar sobre a parte técnica operacional da nossa cooperativa. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo esse momento, é muito importante a gente entender, né, como é que funciona a boa governança da cooperativa, como é que ela está estruturada, e aí, em seguida, de fato, a gente conhecer como é que é esse funcionamento das áreas especificamente, né? Eu fico à disposição e a gente se vê no próximo podcast aí falando das atribuições da área. Muito, muito obrigada, viu? Um grande abraço. Abraço. Nós agradecemos e até a próxima. Abraço. Até a próxima.